Enquanto isso, embaixadores em Brasília estão alertando que a postura do presidente Lula em relação à guerra pode afastar a comunidade internacional. A apuração é do Gustavo Uribe, que vai trazer os detalhes. É um sinal de alerta nesse momento, né? A ideia do presidente Lula era aparentemente mostrar que ele está do lado da paz, não está nem de um lado nem de outro, mas no fim das contas ele acabou se colocando quase que em oposição aos Estados Unidos e principalmente à Ucrânia, né, Uribe? Praticamente alinhada à Rússia. Essa é a grande preocupação dos representantes diplomáticos. A Ucrânia não, a Rússia, exatamente, a Rússia, porque ao se colocar como uma figura neutra, Lula teria de fazer aceno aos dois lados. Quando ele se coloca alinhado à Rússia em algumas questões, ele praticamente inviabiliza a possibilidade de ser um agente da paz entre os dois países. Essa não é uma avaliação minha, é uma avaliação de alguns representantes diplomáticos que eu e o Daniel Rittner, chefe aqui da sucursal da CNN Brasil em Brasília, apuramos. Eles avaliam que há alguns condicionamentos dados pelo Brasil que causam preocupação. Um deles é uma votação em março, no bojo da Organização das Nações Unidas, que a Rússia colocou uma votação a respeito de um eventual boicote a uma linha de gasoduto que passa pelo Mar Báltico. E o Brasil se alinhou à Rússia e à China. Uma outra consideração feita é que o Brasil poderia, claro, continuar com relações comerciais com a China, mas quando ele visitou os Estados Unidos, ele não fez críticas, no caso Lula, à China, mas quando foi à China, fez críticas aos Estados Unidos. O que esses representantes diplomáticos lembram é que, inicialmente, lá em 2003, era interessante para o Brasil se colocar como um player internacional, dando opinião a respeito de cenários geopolíticos. Mas nessa altura do campeonato, o Brasil já se colocou como um player internacional. Então ele não precisa fazer esse tipo de afirmação em relação a um conflito onde você tem um país que teve sua soberania invadida, no caso a Ucrânia, e que não se teria responsabilidade em relação ao conflito com a Rússia. Há então uma grande preocupação de que o Brasil acabe se isolando. A avaliação é que ainda não se isola da comunidade internacional, mas se seguir nessa toada, pode se isolar e aí ele não se torna como um nome viável, um país viável para essa cooperação de paz. Há uma avaliação dentro do Palácio do Planalto com alguns ministros e assessores com que eu conversei hoje de um esforço da possibilidade de Lula visitar a Ucrânia. A gente teve uma conversa recente de Lula com o Volodymyr Zelensky e nessa conversa ele fez como bom carioquês, vamos ver um dia que é possível fazer uma visita. Mas há uma avaliação agora de que o caldo entornou e seria interessante ele ir à Ucrânia, já que Vladimir Putin, por meio do chanceler russo, fez um convite para que proximamente Lula visite a Rússia em uma conferência econômica. Então há aí uma possibilidade sendo estudada de que quando Lula for para a cerimônia de coroação do rei Charles no início de maio e antes de ir para Hiroshima, no Japão, na reunião do G7, ele possa fazer um desembarque na Ucrânia apenas para fazer uma sinalização de que ele não se alinhou totalmente à Rússia, mas que ele ainda é um agente de paz. E na Ucrânia ele vai ter que se explicar, né? Justamente para argumentar que quando um não quer, dois não brigam. Veremos como vai ser. Obrigado, Uribe.